Olá pessoal, meu nome é Claudemir, trabalho na Daruma, eu estou com o Denison aqui no segundo vídeo especial de PAF que a gente está fazendo, né? Eu acho que deve ser uma linha de mais ou menos 5 ou 6 vídeos que a gente vai fazer aqui essa quinta e sexta-feira junto com o Denison, que é o nosso convidado especial aqui, né? A gente trouxe o Denison aqui lá da Polimig para cá, para São José dos Campos, aqui dentro do nosso laboratório de desenvolvimento, onde criamos soluções e prestamos integração com a Software House, né? Onde recebemos 4.500 ligações mês. Trouxemos o Denison para cá para tentar esclarecer um pouquinho sobre a questão de PAF, que ainda é polêmico, ainda tem muita polêmica em volta de alguns itens do PAF. Primeiro vídeo que nós gravamos, demos uma introdução, né? Sobre alguns aspectos, né, das mudanças também entre o 0107 e o 0108. Exato. E agora a gente vai pegar aqui alguns itens da 108 e vamos tentar destrinchar. E aí o Felipe, que é o nosso linker, Felipe tem um papel aqui na equipe de linkar a equipe que faz o atendimento para desenvolvedor com a equipe que desenvolve o Drive, então ele linka a solução antes de passar para o pessoal de integração com o desenvolvedor. Ele vai mostrar um pouquinho aqui para a gente como é que trabalha com a Drama Framework DLL atendendo esses itens que o PAF exige. Alguns itens aí que já são conhecidos, mas ainda gera alguma polêmica aí no uso e na adaptação dele com o sistema de automação. Legal? Tudo isso usando a Drama Framework DLL, né, que é a nossa DLL oficial para falar com as impressoras fiscais, certo? Aqui as demos a gente vai fazer todas em uma linguagem só, mas temos aí o fonte em Delphi, VB6, VBNet, C#, certo? E temos aí os drives em COBOL, PHP, JXFS, Opus, que é o único fabricante que tem Opus hoje, JXFS também é o único para PHP. Temos toda uma solução aí em drives para que a Software House possa utilizar. O objetivo aqui é desmistificar um pouquinho alguns itens, certo, Denison? Correto. Então vamos lá, o Denison fez uma listinha aqui, a gente deu uma analisadinha aqui antes nessa lista, e algumas dúvidas que as Software Houses demandam aí com relação ao PAF, que tem a ver agora com o ECF. No primeiro vídeo a gente deu uma introdução geral sobre as mudanças para 108. Nesse segundo vídeo vamos falar um pouquinho sobre o que envolve o ECF em si e como que o desenvolvedor pode resolver isso. Legal? Seguindo o seu roteiro aqui, Denison, a gente está falando sobre o arquivo auxiliar criptografado. Correto. Explica para a gente o que é o arquivo auxiliar criptografado. O arquivo auxiliar criptografado nada mais é do que a configuração em que ele tem informações da impressora contendo o número de série, GT, criptografados e também o MD5 da lista de executáveis, de todos os executáveis que realizam funcionalidades do roteiro e DLLs também. E esse arquivo tem que ser configurado por fora do programa, não pode ser pelo PAF-ECF. E esse programa, só a empresa desenvolvedora, a Software House, tem acesso sobre ele, ou seja, o cliente vai solicitar essa configuração da impressora e vai enviar, de repente, remotamente esse arquivo para o usuário final, né, para ele poder utilizar a ECF no seu terminal de frente de loja. Bacana. Então, esse arquivo auxiliar criptografado, que contém, conforme você falou, GTs e números de séries que estão criptografados, certo? Correto. O programa que gera isso, lógico, o usuário não pode ter. Não pode ter, perfeito. A Software House é que manda já o arquivinho prontinho para ele. Correto. Né? Aí, de posse desse arquivo, Denison, o aplicativo de automação, ele tem que ler, aí checar com a impressora e ver se ela está dentro daquela lista lá. Correto. Certo? Certo. Então ele pega o número de série da impressora, aí ele decriptografa o arquivo, ou criptografa e compara, ele tem que ver se mudou ou não. Se mudou certo? ou não. Se o número de série aqui mudou ou não. Da impressora com o arquivo. Exato. Se Legal. for distinto essas duas comparações, ele vai habilitar o software somente para telas de consulta, nota manual e algumas opções do menu fiscal. Beleza, porque a impressora não é aquela que estava antes no PDV e para evitar algum tipo de fraude e trazer segurança para o estabelecimento, ele para o software e só faz manual. Correto. Perfeito, legal. Me tira uma outra dúvida, Denison. Essa questão do arquivo auxiliar criptografado, só para ficar claro, ele não pode ser uma opção dentro do software de frente de caixa também, certo? Não pode ser uma opção. Dentro do conjunto, né, PAF-ECF, não pode ter nenhuma função que habilita ou desabilita o ECF. Legal. Então eu posso gerar, por exemplo, vamos tentar ajudar aqui o desenvolvedor traçando uma estratégia de como é que ele pode fazer isso. Então ele tem lá, vamos chamar de executáveis, né? Ele tem lá o executável do ponto de venda, ele tem o executável do sistema de retaguarda, e aí ele precisa criar um aplicativozinho que lê o ECF, criptografa, embaralha, coloca nesse arquivo, que é o arquivo auxiliar criptografado, que contém 3 colunas, né? GT, número de série e O MD5 da lista de executáveis. Aí, o executável que gera esse arquivo, ele tem que ser um executável separado. Perfeitamente. Tá? Então ele não pode ser uma rotina dentro da frente de caixa. Não, não pode ser uma rotina. Legal. E pode ser uma rotina dentro do sistema de retaguarda? Também não. Também não. Porque senão o usuário vai executar a toda hora, né? Dos mesmos procedimentos. A gente tem que ser uma rotina dentro da Software House em que o usuário comunica a ela sobre o ECF e a Software House envia esse arquivo remotamente. Bacana, beleza.
Vamos estender um pouco então, vamos falar do GT criptografado agora, para que o integrante aí do Daruma Developers Community possa ficar bem ciente de como é que ele tem que tratar o GT criptografado, né? Então a impressora, ela tem um totalizador, para quem está assistindo agora o vídeo e não entende muito de PAF ainda, né? A impressora tem um totalizador chamado GT, né? Que é o grande total, certo? Onde ele acumula ali as vendas, os descontos, tudo que acontece ele vai acumulando, né? Por isso que o nome é grande total. Por que é grande total? Porque depois eu tenho totalizadores para cada um, né? Cancelamento, desconto, acréscimo. Então eu tenho um grande total que acumula tudo. Vendi, ele vai para lá, né? Esse GT, ele garante que aquela impressora que eu estou usando, ela acumulou os dados ali e é através desse GT que eu vou verificar se a impressora mudou ou não, né? Porque se mudou o GT, ou alguma coisa aconteceu com a impressora, certo? Ou foi feita uma venda por fora da impressora usando outro aplicativo e tal, então a gente consegue detectar isso, certo? Aí, na Daruma Framework DLL, por exemplo, nós temos uma função que você vai, pega o GT e vem lá, R$ 2.342,50, né? Aí a software house, ela pode gerar uma rotina de criptografia e guardar. Ou ela pode usar uma função da DLL que criptografa isso já para ela, ok? Exato, com base na chave dela, certo? Na chave pública dela que a própria software house tem. Isso, ele vai fazer um algoritmo de criptografia e você não passa nada. Ele só vai pegar o GT da impressora e já vai criptografar para você, retornar criptografado. Exato, então a DLL vai retornar já criptografado para o software de automação comercial, o GT criptografado já, perfeito? Que é o que o Felipe ele comentou agora. Nós estamos só com 2 microfones aqui, talvez o pessoal não tenha ouvido, eu dei uma repetida aqui. Denison, uma dúvida. Verificar se o GT é o mesmo ou não, eu tenho que fazer quando e como? Tá, você vai comparar o do arquivo auxiliar criptografado com o da impressora em 2 momentos. Um antes de entrar na tela de vendas e um antes de abrir o cupom fiscal. Ou seja, nesses 2 momentos, se o GT estiver diferente, ele barra o próximo passo, ou seja, no caso da abertura do cupom, ele barraria a abertura do cupom e possibilitaria somente aquelas opções de consulta, nota manual, né, série D, modelo D2, e algumas opções do menu fiscal, que não dependem da SF. Entendi. Então, vamos só dar uma refrisada. Então, eu só preciso verificar se o GT é o mesmo ou não, do tipo, pego do meu arquivo criptografado, pergunto para a impressora, está igual? Essa questão de comparar se está igual ou não, eu só preciso fazer quando eu abro a tela de venda e quando abre o cupom fiscal. Quando abre o cupom fiscal, correto. Antes de abrir o cupom, né? Antes de abrir o cupom. Legal. Preciso fazer item a item? Não precisa fazer Não. item a item. Preciso fazer quando eu estou fazendo a forma de pagamento? Também não. Quando eu dou desconto? Também não. Perfeito. Então essa é a dúvida que o pessoal tem, né? Porque às vezes as software houses ligam e elas falam assim, pô, meu sistema está lento, o culpado disso é o PAF, porque a cada item eu estou tendo que verificar um monte de coisa. Não precisa. Não né? precisa. Perfeito? Então não preciso fazer item a item GT, não preciso fazer item a item número de série. Também não. Certo? Então abriu a tela de venda, eu já vejo, opa, o GT bate com o que eu tinha guardado aqui no arquivo auxiliar criptografado? Bate. Então deixa a tela de venda abrir. Beleza. Agora eu vou fazer um cupom. Antes de abrir, eu verifico de novo. De novo, novamente. Certo? Então, vamos imaginar, o GT, quando eu comecei a vender, era R$10. Aí eu vendi 100. Certo. Aí fechei o cupom. O GT virou para 110. 110. O que eu faço agora? Agora você atualiza esse dado de 110 no arquivo do GT. Perfeito. Então eu posso novamente chamar a Daruma Framework, pedir para me devolver o GT criptografado, aí eu pego isso e coloco lá no arquivo criptografado. Certo? Lembrando que essa criptografia que a gente auxilia a software house a fazer, ela não vai ser a mesma para todas as software houses não. Porque ela é baseada em um algoritmo chamado Regindael, que é um algoritmo forte, quase que inquebrável, criado aí por um dos engenheiros da IBM. E é público, inclusive, tá? Código-fonte público, Regindael. Ele pega um pedacinho também da chave pública que a software house fornece para que esse algoritmo possa acontecer, essa criptografia possa acontecer, legal? Então, não é que, eu vou rodar a DLL aqui e vou descobrir porque na outra vai ser igual. Não vai, ok? Sempre é diferente essa criptografia. É a forma de economizar codificação para quem desenvolve para a impressora Daruma, legal? Você mostra para a gente aqui, Felipe, um pouco? Então, se eu puder dar um zoom aqui, ó, nessa área aqui, deixa eu só dar um tempinho ali, Felipe, para ele poder dar um zoom aqui, tá vendo? Então, essa aqui é a nossa aplicação, essa aqui é o método da DLL, ó, R, quer dizer que é retornar, não vai imprimir nada, ok? Retorna GT codificado ECF Daruma. Lógico, tem que ser ECF Daruma, senão você não tem essa função, legal? Vamos lá, clica aí, Felipe. Aí você vai pedir para retornar. Tá aqui, ó. Esse aqui é o GT dessa impressora agora, ó, todo codificado. Perfeito? Se nós fizermos uma venda, isso aqui muda, correto? Perfeito? E aí, uma vez que eu tenho esse GT codificado, como é que eu confiro
se ele está batendo ou não, tá? Exemplo, vamos imaginar que agora foi um fechamento de cupom. Conforme o Denilson falou, quando eu fecho cupom, eu pego o GT e atualizo o meu arquivo. Então você recebeu isso aqui como sendo o GT do fechamento do cupom, ok? Aí você vai abrir um outro cupom. Na hora de abrir tem que comparar se permanece o mesmo ou não. Como é que eu comparo? Ok? Vamos dar uma olhada? Puder dar um zoom aqui para mim, ó? Só dá um tempinho, Felipe, aqui, ó. Verifica GT codificado. Então eu tenho uma função que ele me retorna o GT codificado e tem uma outra que eu passo aquela codificação e ele se vira com a impressora para ver se está o mesmo ou não, ok? Aí você colou aqui, certo? Isso. E dá um enviado. Ele enviou de operação realizada com sucesso. Com sucesso. Devolveu um na função, né? Isso, então ele está válido. Altera ele aí, por exemplo. Manda enviar. Tá aí, ó, erro. Não bate. Legal? Simples. Com duas funções, você consegue criptografar e pedir para a impressora e a DLL verificarem se aquele GT que você criptografou antes mudou ou não. Legal? Isso é perfeitamente possível de se utilizar e economiza bastante tempo aí da soft house na codificação. A mesma coisa com o número de série. Sim, tem alguns comandos aqui com o número de série. Se você puder dar um zoom aqui para a gente, ó, número de série aqui, ó, retorna número série criptografado, verifica número série criptografado. Perfeito? Então, é a mesma coisa com o número de série. Denilson, só para frisar, nem GT, nem número de série, eu preciso verificar item a item. Não precisa, nem GT, nem número de série. Perfeito. Eu estou sendo chato porque muita gente liga aqui dizendo, não, eu tenho que verificar, ok? Nós tivemos uma software house, eu gostaria que você pudesse explicar lá para a câmera, para os nossos desenvolvedores, o seguinte, teve um parceiro nosso que só usa impressora da Aruma, graças ao bom Deus, e aí ele falou o seguinte, Claudinir, eu estou verificando o GT e o número de série a cada item e ficou lentíssimo o PDV. E eu não vou tirar. Sabe por quê? Porque se meu PDV cair no meio, eu perco o controle. Então, era aquilo que a gente estava conversando na hora do almoço hoje, né? Então, explica um pouco para a gente isso, né? Então, já está claro, só precisa verificar no começo do cupom e atualizar no final. Perfeitamente. Mas esse negócio do PDV cair no meio e o cara ter que ter atualização instantânea, isso é necessário? Não, não é necessário devido ao seguinte motivo. Caso você está registrando os produtos, registrou um item, registrou o segundo item, registrou o terceiro, houve uma queda de energia, e esse CF desligou e teve uma queda também no computador, ao reiniciar o computador com o programa, o PDV e o ICF, o software tem duas possibilidades. Ele pode voltar ou recuperando o cupom fiscal ou cancelando o cupom fiscal. No momento em que ele recuperar, ele vai continuar registrando os itens e vai totalizar a forma de pagamento, fechar, e nesse momento ele vai regravar o GT novamente. E no momento em que ele cancelar o cupom fiscal, ele vai pegar o GT que está na impressora e gravar no arquivo auxiliar criptografado, evitando dessa forma dar algum erro de GT. Perfeito, e não precisa ficar item a item verificando, né? Ou seja, o PAF prevê como é que tem que se comportar quando a aplicação dá um crash no meio. Perfeitamente. Certo? De maneira que aquela questão de, não, eu verifico item a item porque eu tenho medo de dar um crash no meio do cupom, aí eu perco a sincronia com o GT, nada disso, Não, né? problema nenhum. Legal. E também tem duas maneiras de você recompor o GT caso haja erro nas comparações. Uma é verificar se o venda bruta, o CRZ e o CRO da última redução Z da impressora estão iguais à última redução Z do banco de dados. Se forem iguais, ele pode recompor o GT, ou seja, ele vai fazer essa recomposição caso haja perda de dados no arquivo auxiliar criptografado. Se houver essa perda, ele pode recompor a partir do CRZ, CRO e venda bruta da última Z do banco com a última Z da impressora. Bacana, então ainda tem essa saída, né? Perfeito. E tem uma outra saída também que é, a partir da unidade federada, ou seja, critério da unidade federada, o software pode permitir ou não recompor o GT a partir do incremento de CRO. Ou seja, deu um problema na impressora, a pessoa teve que ir para a intervenção. A intervenção precisou colocar ela em modo MIT, né, modo de intervenção técnica, com isso incrementou o CRO dela. Quando essa impressora volta ao estabelecimento, o software pode fazer uma comparação se o GT da impressora está maior que o GT do banco de dados. Se caso essa informação for verídica, ele pode recompor esse GT. Bacana, então você tem essas duas saídas, né? Perfeitamente. Minha impressora foi para intervenção técnica, o cara fez um monte de coisa lá para fazer teste, andou o GT, olha o CRO. Se o CRO andou, né, e está batendo com o banco de dados mais um, você pode recompor o GT. Pode pegar o GT atual e falar, agora é com isso que eu vou trabalhar. Isso. Lembrando que isso é a partir da critério da unidade federada. Unidade federada, perfeito. Tem unidade federada que vai aceitar, tem unidade federada que não vai aceitar. Que não vai aceitar, certo. Agora, Denilson, isso que você falou agora, venda bruta, contador de redução Z, contador de reinício de operação, isso ele pode fazer a qualquer momento ao longo do dia, caso aconteça alguma discrepância de GT por perda do arquivo, alguma outra coisa que aconteceu. Corrompeu. Ele fala assim, pô, não bateu, e agora? Para o PDV, não vendo, fecha a porta, passa a corrente? Não. Não. Né?
Então ele pode ir lá no banco de dados e ver, me dá a venda bruta, CRZ, CRO, banco de dados. Isso. Deixa eu verificar aqui na impressora, me dá a venda bruta, CRZ, CRO, comparei, tá a mesma coisa? Pode continuar. Lembrando que essas duas informações do CRZ e o CRO venda bruta são sempre da última redução. Da ou seja, última redução. Da última redução do banco e da última redução da impressora. Da impressora, perfeito. Então isso pode ser um algoritmo automático no software, né? Sim. O cliente, ou seja, isso vai acontecer, essa recuperação vai acontecer e o cliente nem vai se dar conta que aconteceu. Nem se dá conta. Né? Ou seja, não precisa sair uma tela de pam, não está batendo, agora eu tenho que fazer isso, aquilo. Não, o próprio software ele tenta se recuperar, se não conseguir ele para. Correto. Bacana, legal. Se algum desses dados for diferente, o software vai ter o mesmo procedimento caso haja erro do número de série. Disponibiliza menu fiscal algumas opções que não dependem do DCF, telas de nota manual e telas de consulta. Perfeito. Ô, Denis, e pela tua experiência aí, porque você é um cara que vive homologando software house faz o quê? 3 anos? 3 anos. 3 anos. Então você passa o dia inteiro aí, a semana inteira homologando, nos ajudando em algumas palestras técnicas, mas a tua principal função é homologar, ajudar as software houses a fazer os testes do PAF, né? Colocando os não conformes e os conformes. Você pega muito problema nisso? Sim. A maioria das vezes, essa comparação ela fica um pouco redundante, ou seja, às vezes a própria empresa não tem um entendimento que isso pode ser somente na entrada do programa, na entrada da tela de vendas e na abertura do cupom, ou seja, faz essa rotina em outras verificações e às vezes envolve até a própria rotina incorreta. Entendi. O que compromete a vida é a performance do próprio ponto de venda, né? Perfeitamente. Já teve desenvolvedor que fez isso aí, sabe onde? A cada linha do gerencial. Nossa. A cada linha do gerencial ele verificava o GT. Não precisa, né? Claro. Lógico que o desenvolvedor estava na boa intenção de deixar uma segurança, né? Mas não precisa fazer isso. E você tem essas 4 funções aqui na Daruma Framework para te auxiliar, legal? Vamos para o próximo item, Denis? Certo, vamos lá. Qual é o próximo item? O próximo item é sobre a assinatura digital ao final de todos os arquivos gerados pelo menu fiscal. E essa assinatura digital nada mais é do que confirmando que todas aquelas informações vieram a partir realmente daquele software. E lembrando que as informações podem vir ou do banco de dados ou da impressora fiscal. E aí o software PAF-SF assina essas informações com o EAD no final do arquivo. Bacana. Então, EAD é a assinatura digital daquele arquivo, né? Perfeito. Legal. Aí, eu acho que você deve estar cansado de ouvir falar de tantas palestras que a gente deu junto sobre como é que faz o RSA, né? Mas só para os ouvintes aqui do Daruma Developers Community entenderem, para você assinar um arquivo que você gerou, ok? Por exemplo, vamos gerar um arquivo aqui da impressora, que inclusive é um arquivo que se permite ser gerado pela nossa DLL. Tem arquivos que não pode gerar usando a DLL. O Denis vai explicar quais são. Esse que você vai gerar agora, dá para usar pela DLL, certo? Dá para assinar automaticamente também. Legal. Então dá um foco só nessa telinha aqui, para mim, ó. Essa aqui, ó, bem do meio aqui, tá vendo? Essa aqui, ok? Essa aqui, essa tela aqui. Essa é uma função da DLL que nós criamos na Daruma Framework, uma função única que gera todos os arquivos. Todos eles, ok? Você consegue gerar todos, legal? E aí a gente vai deixar gerando esse arquivinho enquanto a gente vai explicando outras coisas, legal? Então, ó, com essa função aqui, ó, R, gerar relatório ECF Daruma, você consegue, aqui tá vendo, dando foco aqui, você consegue fazer a geração de todos esses relatórios aqui. Uma única função, gera tudo. Eu posso pedir para gerar tudo, posso pedir para gerar 2, posso pedir para gerar 1, né? Então eu posso pedir, por exemplo, quero Sintegra, SPED, AutoCotep MF, MFD. Ou posso dizer, só quero Sintegra. Ou posso dizer, só quero SPED. Certo? Você pode pedir tudo junto e se você quiser também, você pode já assinar automaticamente esses arquivos. Bacana, então dá para pedir tudo junto ou já falar, quero tudo e quero que assine também. Isso, ele só não Legal. vai assinar para você. O SPED, porque não gera completo, tem as informações Perfeito. que o software house tem que colocar. Perfeito, O Sintegra, porque se eu assinar ele não vai validar. perfeito, O validador de Sintegra não aceita assinatura. perfeito. Então esses 2 arquivos nós não assinamos. Então nem SPED nem Sintegra assinado, porque SPED um pedaço é nosso, um pedaço é do software house, e Sintegra não tem assinatura e o validador vai rejeitar isso, né? Então agora o que nós vamos gerar? Vamos gerar uma MFD, né? Com EAD, ou seja, assinado já, né? Gera o arquivo e assina para mim. Você passou o range de data, Eu passei a range data, que é o local onde eu vou salvar os arquivos. o diretório, E aqui eu vou passar o meu arquivo .key, que eu gero lá pelo putgen, né? perfeito. Aí, enquanto o Felipe busca o arquivinho aqui, esse arquivinho que contém a assinatura, a chave pública, a chave privada da software house, entra no nosso portal desenvolvedoresdaruma.com.br, clica no banner PAF, você vai baixar um zipão do PAF, lá dentro vai ter uma pasta chamada RSA, e lá dentro tem passo a passo, bonitinho, como é que você cria uma chave pública e privada usando um arquivo gratuito chamado putgen, certo? Ok? Usando a Daruma Framework para te ajudar nessas assinaturas. Novidade,
Nós criamos essas funções de assinatura agora na DLL. Eu não preciso mais ter impressora para assinar. Lembra que antes era na impressora, né, e tal? Também tem. Se o cara quiser usar, pode. Mas hoje também já está na DLL para poder assinar. Beleza? Ou seja, você fica independente da impressora para assinar. A DLL tem um código de assinatura e você consegue fazer isso sem usar o algoritmo que está dentro da impressorinha. Quem faz comunicação direta, usa direto na impressora. Quem faz DLL, usa DLL, a DLL independente da impressora assina. Ok? Então a Daruma hoje é o único fabricante que tem essas duas opções. Impressora calcula para mim, ou DLL calcula para mim esse RSA, ok? Que é o algoritmo de assinatura. Gerou? Gerou. Mostra o arquivinho para a gente, Felipe, que foi gerado. Ó, esse carinha aí, tá a geração dele inteira, né? Perfeito. Dá um pulinho até o final. E ele já assinou pra gente. EAD. Você consegue dar um foco aqui para mim, ó? Bem no finalzinho desse arquivo aqui, ó. Aqui está a assinatura já feita, né? Ok? Você consegue dar um foco aqui, ó. Está a assinatura feita, né? Legal? Ô, Denison, como é que vocês validam esse arquivo aqui? O desenvolvedor mostra para você e boa, como é que funciona? Tá, na verdade, esse arquivo aí, a parte de EAD dele, a gente utiliza um programa chamado ESFC, disponibilizado pelo próprio Fisco. E aí a empresa desenvolvedora cria o seu XML contendo sua chave pública, e a partir dessa chave pública, o próprio programinha já consegue bater as informações constantes na assinatura digital com essa chave pública, validando ou não as informações. Bacana, vamos usar o ESFC para validar esse arquivo que você gerou? Então, essa validação antes era feita no olho, né? Perfeito. Dava uma olhada, tem todos os registros e tal. Agora não, agora usa um software, que é o ESFC, para validar, certo? Correto. Bacana, então vamos lá. Então você entrou no ESFC, Aí coloquei aqui validar a assinatura. pediu para validar a assinatura, porque o ESFC tem outras coisas que não necessariamente é só o PAF, né? Ok? Pediu para validar, escolheu ali, O arquivo de configuração da empresa, da Software House. ok, que é um XMLzinho que ele coloca a chave dele para o ESFC fazer a contra-argumentação com o arquivo e ver se bate as chaves ou não, certo? E depois eu vou passar o arquivo que eu quero verificar a assinatura. Que é o que você gerou com o AutoCotep e que tem lá a assinatura no finalzinho, que é o EAD, né? Isso aí. Assinatura válida. Se aparecer isso aqui, conforme. Tá, ok. Se não aparecer isso aqui, Ele vai ter que provavelmente corrigir, providenciar ou de repente verificar se o arquivo do XML está incorreto com a chave pública ou verificar se tem algum caractere especial sendo Bacana. gravado após a EAD. bacana. Você viu que ele nunca fala não conforme, ele sempre fala, dá uma corrigida, vamos lá, né? Ou seja, a ideia não é reprovar o cara, né? Não conforme, tchau, né? A ideia é, dá uma olhada, pode ter algum caractere final ali, dá uma mexidinha quebra aí, de linha, né? isso. Exato, a ideia é nunca reprovar o cara, né? Sempre ajudá-lo para fazer essa certificação. Boa, Denison. Próximo item. Tá. O próximo item é as opções do menu fiscal que não dependem da CF. Ou seja, são aquelas opções em que, independente se o CF está conectado ou não, o fisco, através do menu fiscal, pode extrair essas informações da base de dados. Essas informações, na verdade, são os dados emitidos em arquivo, tabela de produtos, que é o P1, P2, P9, estoque parcial e estoque total. Na verdade, a diferença entre um e outro é o total contém todos os itens cadastrados na sua tabela de produtos e o parcial você distingue por código e ou descrição, ou seja, as duas opções, possibilitando inserir cada um desses itens que você deseja. E aí vai gerar o arquivo de estoque só com esses itens que você selecionou. O arquivo movimento por ECF, para quem conhece, são todos os movimentos passados na ECF. Lembrando que não são dados que vão ser buscados da impressora, e sim da base de dados. Ou seja, Por mais que tem um nome, né? Movimento por ECF, não é para tirar daqui, é para tirar do banco de dados. Perfeitamente. E essa informação contém dos registros R01 até o registro R07. Para quem trabalha com postos revendedores de combustíveis, tem que se gerar também, não dependendo da ECF, o arquivo de encerrantes, que são todos aqueles abastecimentos que vêm do concentrador. E um dos arquivos que tem tido o maior índice de erros, que a gente já comentou sobre ele no primeiro vídeo, é o vendas do período, que nada mais é do que a geração de dois arquivos. Um no layout do AutoCotep 0908, que para quem não conhece é o SPED, e outro no convênio 57/95, que é o Sintegra. Todos esses dois arquivos, eles têm que ser gerados no layout desses convênios, não respectivamente contendo todos os registros, e sim somente as saídas e os registros descritos no próprio AutoCotep. Para quem trabalha com transporte de passageiros, também deve ser gerado a partir do banco de dados o arquivo leitura do movimento diário, ou seja, buscar as informações do banco.
E para quem trabalha com produção própria, gerar tabela de destaque de produção. Nada mais é do que contendo a receita e a quantidade de gastos de cada um dos insumos constantes para aquele respectivo produto. Ou seja, eu produzo o produto e revendo, essa minha produção interna eu tenho também que listar quanto é que está levando de matéria-prima para fazer o produto final, né? Correto. Perfeito. E nós colocamos aqui também encerrantes, né? Isso, encerrante para pós-revendedores de combustíveis. Perfeito. Legal. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com encerrantes. São 9 relatórios que você tem que fazer extraindo do banco de dados. Do banco de dados. Legal? Então isso é uma coisa importante, Denis, porque às vezes o desenvolvedor, parceiro nosso, como ele está acostumado que a gente gere funções na DLL para auxiliá-lo, e nós vamos continuar fazendo isso sempre, às vezes ele liga para a gente e fala assim, por que você não faz aí a DLL do SPED completa, que faz o SPED inteirinho? Primeiro, porque não dá, porque o SPED são duas coisas, tem ECF, tem nota fiscal, tem entrada, tem um monte de coisa. Segundo, que ele até pode usar para outras coisas, mas não para o PAF. Perfeitamente. Porque o SPED tem que ser gerado pelo banco de dados. Pelo banco de dados. Quando você manda gerar, você desliga a impressora? Desliga a impressora. Para comprovar que está gerando do banco. Do banco. Perfeito. Então assim, a gente tem a DLL que gera SPED, funciona, levou um tempinho, tem um vídeo aqui no Channel 9, você pode procurar só para ver a questão de SPED, algumas dicas e truques com relação a desconto, que a gente penou bastante, né, para alinhar, inclusive para você ver se os fabricantes que estão te entregando a DLL de SPED realmente está levando isso aí em conta, mas não tem jeito, você pode usar essa DLL de SPED para outras coisas, não para colocar no PAF, para gerar lá na hora durante a homologação, porque ele é feito com a impressora desligada, legal? Beleza, depois desse banho de água fria que você me deu na DLL SPED, quais são os arquivos que eu posso gerar usando a DLL do fabricante ou extraindo dados da impressora fiscal? Tá. Na verdade são leitura X, leitura do módulo fiscal completa, né, que é o LMFC, tanto por período de data quanto período de redução. E ela pode ser impressa, arquivo espelho ou arquivo no layout 1704, gerando com base da memória fiscal. Pode gerar também a partir da DLL leitura do módulo fiscal simplificada, por período de data ou período de redução, e pode ser tanto impressa quanto arquivo. Pode gerar o espelho da MFD por data e por arquivo, por data e por período de CO, e ele é somente arquivo. Porque você não pode, senão você pode reimprimir um segundo, né? Perfeito. Enquanto o Denis explica, deixa gerando aqui um espelho de MFD, só para a gente mostrar o que é esse espelho, tá? O que mais, Denis? Pode-se gerar o arquivo da MFD por período de data e por período de CO, extraindo da impressora os dados da MFD. MFD é memória fita detalhe. E o layout disso é do AutoCotep, que a gente coloca. O do 1704. Que é o que a gente fez agora, né? Que assinou e tudo, né? Correto. Então isso dá para tirar da impressorinha. Na verdade são os registros do E01, o E2, do E14 até o E21, os registros respectivos à MFD. O arquivo de DAVs emitidos também, impressão dele por período de datas, também depende da impressora, não quer dizer que vai ser por DLL, porque a DLL não tem como saber quais DAVs foram realizados. Tem mesmo que esses DAVs podem ser sido feitos no sistema de gestão ou no outro módulo à parte. Perfeito. Mas o comando de impressão é via DLL ou comunicação direta, então, ou seja, ele depende da ECF para gerar essa informação. Você faz isso com o ECF ligado. Correto. O relatório de encerrantes é sempre emitido obrigatoriamente depois de toda leitura X, ou seja, emitir uma leitura X automaticamente já sai um relatório de encerrantes. Devido a ser um relatório gerencial, também depende da impressora. Relatórios como meio de pagamentos, identificação do PAF, parâmetros de configuração, manifesto fiscal de viagem somente para transporte de passageiros, transferência de mesas, conferência de mesas e mesas abertas, todos são relatórios gerenciais e todos dependem da impressora, até mesmo para abrir o próprio relatório. Bacana. Então você pode usar a impressora para gerar todos esses relatórios aí, né? Correto. Legal? Então só repetindo, LX, leitura memória fiscal completa e simplificada, espelho da MFD, arquivo MFD, DAV, relatório de encerrante, relatório do meio de pagamento, identificação do PAF-CF, parâmetro de configuração, que é o que nós falamos no primeiro vídeo. Correto. Né? Nós falamos o que é o parâmetro de configuração. Manifesto de fiscal de viagem, lógico, só para quem trabalhar com bilhete de passagem, transferência de mesa, conferência de mesa e mesas em aberto. Dúvida, Denison? Nós comentamos no primeiro vídeo que os parâmetros de configuração, que é falando assim, nesse cliente eu trabalho com DAV, nesse cliente eu trabalho com pré-venda, nesse cliente eu faço NFE. Os parâmetros de configuração que são impressos por cliente, certo? Ele tem que estar dentro de um gerencial com um tópico específico. Justamente. Você pode até abreviar, porque não cabe tudo. Pode colocar param.config ou parâmetros config, alguma coisa assim. Esses outros aqui, por exemplo, manifesto fiscal de viagem, também tem que ter um nome? Também. Também tem que ter um Cada nome. um deles que for um relatório gerencial impresso em ECF,
deve conter um totalizador específico cadastrado na leitura X. Bacana. Ou seja, mês de pagamento vai ter identificação do PAF, o próprio parâmetro de configuração, mesas abertas e aí vai, entre outros. Então eu não posso usar aquele default que é o gerencial leitura X. Não. Eu crio lá, gerencial, mesas em aberto. Gerencial, conferência de mesa. Gerencial, manifesto, viagem. E assim vai, né? E aí sim vai. Por que tem que ter isso? É o que você explicou, é o totalizador. Cada vez que eu usar, ele vai incrementar um contador só para ele, né? Perfeitamente. Legal? Como não é grana que está rolando, ele conta as vezes que você usou. Bacana. Emitiu. Esse é o espelho? Esse é o que eu girei agora. Você consegue dar um zoom aqui pra gente? Esse é um espelho de MFD, a gente está abrindo num sistema chamado Notepad++, por isso que ele mostra caracteres especiais, ok? Não é que ele vai estar sempre imprimindo isso aqui, né? Porque o Notepad++ mostra isso. Tanto que se você ocultar aqui, ó, oculta aqui os caracteres especiais aqui, aí, saiu, né? Então, dá uma roladinha pra gente aí, Felipe, ó. Esse é uma foto em TXT da segunda via, vamos chamar assim, eletrônica dos cupons emitidos. É o espelho, né? O que estava na memória, ele extraiu, jogou para TXT, para que você possa manipular como backup ou algum outro tipo de informação que você precisa ter. Esse é o espelho da MFD. Esse pode ser gerado pela DLL. Legal? E aí nós temos uma funçãozinha bacana que você pode gerar por data ou CO, certo? Por data de movimento não, né? Por data de O movimento. espelho. E você consegue até gerar, só que o PAF ele não pede. Né? Ele não pede, é. Então a gente prefere que ele sempre use data ou CO. Perfeito, bacana. Só volta aqui no Delphi aqui, ó, outra vez. Só mostra de novo aquela telinha lá da geração de relatório. E aí para ele ter uma ideia do potencial que essa função tem. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó, tá vendo? Essa funçãozinha aqui, se você puder dar um zoom aqui, ó, essa função aqui, cara, ela faz tudo. Ela é o grande concentrador da ida até a memória da impressora, da extração disso, da colocação em um layout, da entrega para a software house. Em uma função só, né? Então, o cara não precisa ficar chamando várias funções para assinar, várias funções para fazer EAD, várias funções para MD5, funções diferentes para cada tipo de relatório. Ele coloca lá, se integra, barrinha em pé, né? Que é o pipe, né? Barrinha em pé, SPED, barrinha em pé. E no final ele coloca EAD para todo mundo, perfeito? Então você pode escolher todo mundo junto, só um cara, dois caras, três caras, e depois você coloca por que período? Quer por data, por CO, data movimento, ok? Por CRZ, né? Também tem relatórios que por CRZ faz, legal? Então essa é a função super inteligente dentro da Drama Framework para você utilizar, lembrando sempre em alguns relatórios, porque não são todos que pode fazer por ECF. Vamos para o último tópico, que você acha que é mais interessante de estar comentando agora nesse vídeo, Denison? Tá, na verdade o tópico é sobre o MD5. MD5 antes, nas versões, se não me engano, da 01, 03 para trás, ele era o MD5 do principal arquivo executável. Devido a algumas alterações e influências de outros sistemas ou outras funcionalidades dentro do ambiente do PAF-ECF, então essa rotina mudou um pouco, levando em consideração mudando a legislação. Ou seja, com isso, o MD5 impresso no cupom fiscal não é mais só do principal executável, e sim de um conjunto de arquivos executáveis que realizam funcionalidades descritas no ato COTEP, incluindo as próprias DLLs de comunicação com a impressora. Ou seja, o Daruma Framework também entra nesse conjunto de arquivos que vai receber um MD5. Correto. Entendi. E aí o conjunto desses arquivos, ele compõe o anexo 10 do ato COTEP, que tem layout específico, né, que são os layouts do N1, N2, N3, N9, e outras informações também da empresa desenvolvedora do PAF, assim, como o nome comercial do programa, versão, número do laudo, razão social, inscrição estadual, CNPJ, entre outras informações. Lembrando que ele é assinado no final com a EAD. E o MD5 desse arquivo, ele tem que ser gerado toda vez que o software abre. Ou seja, você inicializou o programa, ele tem que informar o diretório onde esse arquivo está sendo gerado. Esses MD5, cada um desses executáveis tem que ser regerado, ou seja, se ele já existia um arquivo desse, tem que ser recalculado esse MD5, jogado nesse arquivo, nesse layout. Ok, o arquivo sendo gerado, informado do seu diretório, você gera o MD5 desse arquivo e joga ele criptografado dentro do arquivo do GT e do número de série. Dessa forma, quando ele for emitir um cupom, na primeira linha deve vir MD5, dois pontos, e esse MD5 que está no arquivo GT e número de série, descriptografado. Entendi, bacana. Então esse conjunto aí inclui o DLL do fabricante, DLL da balança, se ele estiver usando, do leitor de código de barra, do Palm, de tudo, né? Perfeitamente. Tudo que é necessário para aquele executável funcionar tem que estar nesse bolo de arquivos onde é gerado esse MD5 de todo mundo, né? Correto. Bacana, legal. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. O vídeo já está tomando uma extensão um pouco maior. A gente vai ter mais 4 vídeos aí, 2 serão gravados amanhã de manhã, 2 serão gravados amanhã à tarde.
A partir do dia 22 vai estar tudo lá no nosso canal Channel 9, que você deve já estar assistindo agora, é o youtube.com/darumadeveloper, ok? Aqui no gerador de caracteres, a nossa equipe aí de filmagem vai estar colocando os contatos da Polimig, o e-mail do Denison e os contatos aqui de e-mail de São Paulo, RJ, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Recife, né? Ok? Tem esses 4 e-mails que estão aparecendo no gerador de caractere para você aqui. E no próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Vamos falar um pouquinho do DAV, ok? Queria falar um pouquinho do DAV OS, da conta cliente, essas peças assim maiores do PAF que acaba gerando dúvidas. Legal? Ok. Denison, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Esse segundo vídeo acho que vai contribuir muito para a comunidade de desenvolvedores. A gente está trabalhando cada vez mais para melhorar aqui as funções da DLL para auxiliar isso no PAF também. De fato, hoje a Daruma é a melhor impressora preparada para o PAF, né? Ok? E o Felipe cada vez mais vai nos ajudar a fazer essa linkagem aí, certo? Legal? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado.